Uma ótima tarde, professora Angelita, professor Gesiel, Jean. Uma ótima tarde também aos demais colegas, conselheiros. Bom, eu vou iniciar fazendo assim uma breve, talvez vai ser muito próximo ao meu relato, mas eu queria talvez só colocar todo um contexto inicial ao ponto, né, de pauta, e na sequência eu já sigo logo para o relato, né? Considerando, eu acho que 3 pontos. O primeiro, a gente tem eu vejo que é uma oportunidade, né, para a universidade. Quando eu fui chamada pela Leila, né, que se eu poderia apresentar o processo, né, relatar, de pronto eu disse que eu olharia, e aí depois eu vi que era um desafio, e um daqueles desafios bons que é próprio da universidade. Então, o primeiro passo que eu fiz foi me inteirar, porque trata de uma proposta, né, de doação por parte de uma empresa, de um prédio que será a edificação do centro de convivência estudantil, visando, é claro, que a melhoria de condições para toda a comunidade acadêmica da Escola de Agronomia, assim como a própria UFG como um todo será beneficiada, com certeza, porque é uma proposta que vai ter também um caráter multiusuário, né? Então, esse é o primeiro ponto. Mas essa vem a novidade, né, da gente poder contar com essa possibilidade, que agora há previsão por um decreto, né, a gente já tem um decreto que normatiza e, de certa maneira, simplifica o processo desse tipo de possibilidade. Então, aí, ao me inteirar com o processo, o que a gente percebe, e todos os conselheiros têm acesso, que é uma proposta que já vem desde 2019, que já vinha sendo elaborada pela CEINFRA, né, em consonância com as demandas da Escola de Agronomia. No primeiro passo, então, teve essa proposta inicial, foi aprovada no Conselho Diretor. Na sequência, houve uma outra aprovação no Conselho Diretor, que daqui a pouco eu trago as datas, e a primeira perspectiva seria de algo que talvez já fosse um pouco mais comum para nós, que seria a possibilidade de chamamento, né, de possibilidades de doadores por meio de edital específico. Então, esse foi um primeiro encaminhamento naquela ocasião, em 2021. E agora esse processo ele retorna novamente, e aí volta novamente ao Conselho Diretor da Escola de Agronomia, mas com essa novidade que traz o decreto da possibilidade, então, de doação, seja por pessoa física ou jurídica, com ou sem ônus para quem vai receber essa doação, no caso, a Escola de Agronomia. E, além disso, o decreto, claro que ele normatiza também, assim, ele simplifica, mas ele normatiza, né? Guardados os interesses da instituição, que isso não gere nenhum prejuízo, porque isso vale, né, para qualquer órgão público, e que não gere nenhum prejuízo à finalidade específica, à essência de cada uma dessas instituições. E, desse ponto de vista, então, como é que se dá essa possibilidade da doação? Assim, fui estudar um pouco mais lá o decreto. Ela ficou simplificada porque nós temos uma plataforma agora do governo, doações.gov.br, em que, seja pessoa física ou jurídica, ela pode se apresentar nessa perspectiva de doar, seja serviço, ou seja, bem móvel, ou seja, nesse caso, um bem permanente, que seria aqui a situação de um prédio, né? Estou tentando simplificar um pouco desse aprendizado construído. Então, do ponto de vista jurídico, o que eu pude perceber com essa novidade que a gente tem, né? Que a gente está diante, acredito que, de uma janela de oportunidade que a gente passa a ter na universidade, haja vista a perspectiva que a gente pode ter, né, possibilidades aí de parcerias, de colaborações, e que a gente pode, inclusive, simplificar esse processo. Então, queria fazer primeiro esse preâmbulo, senti um pouco de falta no processo em relação, e depois acredito que o professor Marcos até pediria a gentileza, poderia complementar, um pouco mais de falta. Lá apresenta, então, o ofício, que eu já vou passar para o relato agora mesmo e trago algumas datas, que solicita a apreciação pelo consune, uma vez que a instituição, o primeiro passo, a gente precisa ter, uma vez ela
se inscrevendo na plataforma doações.gov.br, primeiro passo, a gente precisa ter a anuência da instituição aceitando essa doação, né? E a questão do ônus, de novo, isso é analisado, né, guardados aí os interesses da instituição, a avaliação em relação a esse ônus. Bom, feito isso, então eu vou passar aqui direto já para o relato. Assim, é um relato que eu trouxe ele de uma maneira muito simplificada, acho que é uma novidade, né, assim, para todos nós. E eu faço também uma consideração, que aí vem uma terceira parte aí que seria muito mais da reflexão para que a gente possa, frente nessa perspectiva aí de uma janela de oportunidades que eu vejo, né, para fortalecer, potencializar aí possibilidades, né, de desenvolvimento e de crescimento da instituição. Eu faço também, no final, assim, uma sugestão para que a gente possa, ao abrir essa perspectiva, que a gente também possa ter um cenário de ampliar e instrumentalizar, de fato, para que a gente possa usufruir dessa perspectiva, né? Deixa eu só abrir aqui. Então, o presente processo trata da solicitação da apreciação da proposta de doação da construção do prédio para o Centro de Convivência Estudantil na Escola de Agronomia, visando melhorar as condições para a comunidade acadêmica. Inicialmente, foi elaborado um projeto inicial pela CINFRA, que foi aprovado pelo Conselho Diretor da unidade em 13 de novembro de 2019, conforme documento SEI 100-3363 e SEI 102-9435. Posteriormente, em 9 de junho de 2021, o Conselho Diretor aprovou que a seleção do patrocinador se daria por meio de edital de chamamento público para doação, conforme certidão de ata SEI número 2134-360. Em seguida, em 13 de julho de 2022, foi aprovado pelo Conselho a proposta apresentada pela empresa Agroquima, que estabelece a doação do referido prédio por meio da plataforma doações.gov.br, com ônus para a Escola de Agronomia. O projeto arquitetônico do Centro de Convivência Estudantil da Escola de Agronomia, o FG, prevê a construção do prédio localizado próximo à cantina da unidade e ao setor de melhoramento de plantas, que contará com uma área de 267,05 metros quadrados de área construída e 349,5 metros quadrados de área coberta. Em relação ao ônus que a empresa solicita, né, para a Escola de Agronomia, ficou estabelecido no projeto a exposição da identificação visual da empresa em cada uma das 4 faces do prédio, conforme projeto arquitetônico exposto nos documentos SEI 305-2959 e 305-2960. Tudo isso está disponível, né, no processo SEI. Considerando o Decreto 9.764, de 11 de abril de 2019, que dispõe sobre o recebimento de doações de bens móveis e de serviços sem ônus ou encargos de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal direta, autárquica e funcional, e sua respectiva instrução normativa. Considerando o artigo 6º do referido decreto, que estabelece as doações de bens móveis e de serviços, de que trata este decreto, serão realizadas por meio dos seguintes procedimentos. Há 2 possibilidades, então, né? A primeira, chamamento público para doação de bens móveis e serviços, ou manifestação de interesse para doação de bens móveis e serviços, que é o caso aqui em questão, essa segunda opção. Considerando o disposto no artigo 16, a manifestação de interesse em doar bens móveis ou serviços por pessoas físicas ou jurídicas poderá ser realizada a qualquer tempo no sítio eletrônico
do doações, tem um erro aqui, depois eu corrijo, doações.gov.br, conforme ato do secretário de gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, sou favorável ao deferimento da solicitação, salvo o melhor juízo deste Conselho, e com as seguintes recomendações. Primeira, que o processo seja instruído com o valor da doação e a forma de gestão e execução da construção do prédio. Nesse ponto, eu até sugeriria, depois ao professor Marcos, se ele puder compartilhar um pouco também aqui com o Consune, eu pude conversar um pouco com ele. E o segundo ponto, que seja elaborada resolução específica da UFG, com respectiva instrução normativa, estabelecendo os princípios, diretrizes e fluxo de procedimentos internos para aplicação do Decreto 9.764, de 11 de abril de 2019, em especial no que trata a manifestação de interesse para a doação de bens móveis e serviços. Bom, então, esse é o parecer, Eu queria novamente destacar que sou favorável, mas diante, como a gente tem aqui uma situação que é nova, penso também que cabe, depois, claro, da apreciação, a condução aqui do Conselho, que a gente pense nessa perspectiva, de uma resolução, instrução normativa, porque vejo aqui um cenário de oportunidades que a gente vai poder usufruir aí para a continuidade do crescimento e desenvolvimento da universidade. Então, muito obrigada.